Nosso bom dia a todos, bom dia aos internautas que nos acompanham à distância, pelo Facebook do seu Aurélio Robles, pela comunitária Vida Nova também. Tenham todos um bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Antes de a gente iniciar as nossas atividades da manhã de hoje, a gente quer avisar que dia 24 de novembro nós teremos, será um domingo também, na parte da manhã, às 9 horas, né? A palestra. Nós temos a palestra com a Rosana de Rio Claro. Ela vai falar sobre o tema Na Tarefa da Paz. Só que antes da exposição, a gente vai ter aqui uma pequena confraternização, um café da manhã, um chazinho, umas bolachinhas, alguma coisa aí que o pessoal está organizando. Não sabemos ainda, isso é surpresa aí das meninas, né? Então, só não sabemos esse horário delas também, se é às 8, 8h15, 8h30, 7h30, depois a gente mais para frente passa o horário. Mas vai ter uma pequena confraternização aqui antes da exposição. São todos convidados, convidem os parentes, amigos, para virem prestigiar. É um ano a mais de vida da Casa Espírita. É exatamente dia 24 de novembro, ela faz 55 anos de existência. Então vamos prestigiar essa casa que sobrevive há tanto tempo, né? Aqui nesse bairro, trazendo luz, trazendo iluminação, tanta paz para todos nós. Antes de a gente iniciar no nosso tema, eu vou convidar todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade, que nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, nesta casa bendita, nesta casa de oração, onde sentimos aqui a Sua energia, a Sua paz, o Seu amor, a envolver esse ambiente, energia esta trazida pela direção espiritual, pelos mentores espirituais desta casa, pelos seus prepostos, que estão sempre muito preocupados com o nosso caminhar, com a nossa jornada, com a nossa vida, e hoje não é diferente. Que possamos receber as inspirações necessárias, as melhores palavras, para colocarmos o assunto da melhor forma possível, onde todos nós que estamos aqui reunidos possamos compreender essa doutrina maravilhosa que nos ajuda no nosso crescimento. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, hoje nós vamos falar sobre politeísmo e sacrifícios. Politeísmo, vários teísmo, Deus, vários deuses, né? E os sacrifícios que no passado eram feitos, e nós vamos entender, será que isso era agradável a Deus, né? Esse tema está no livro 3, capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de adoração. Esse capítulo, nós começamos dia 18 de agosto, nas questões 649 e 657, depois dia 22/9 nós falamos as questões 658 a 666, e hoje a gente finaliza este capítulo, que é as questões 667 a 673, né? São politeísmo e adoração. Nós vamos começar com politeísmo. Kardec pergunta aos espíritos: por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? No que os espíritos respondem: o pensamento de um Deus único não poderia ser, no homem, senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, em sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe os atributos da natureza corporal, quer dizer, uma forma e uma aparência, e desde então tudo lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar, era para ele uma divindade. Tudo aquilo que ultrapassava aquilo que nós
conhecemos ou fazemos era para nós uma divindade. Então, num tempo não muito distante, né, mesmo na presente encarnação, quantas vezes a gente ouviu falar que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imaginar Deus com os nossos defeitos, com as nossas necessidades, pobres seres que nós somos, né? Nós damos uma forma e uma aparência a Deus, quando Deus é inimaginável. A gente até imagina como que é a perfeição de Deus, mas ter todo esse conhecimento ainda nos falta muito. Inclusive, isso tem uma questão no Livro dos Espíritos que falta. Se nós podemos conhecer toda essa perfeição de Deus, ainda nos falta muito conhecer. Nós precisamos desenvolver muito inteligência para conhecer todos os atributos da divindade. Mas nós já conhecemos alguns, né? Mas a resposta ainda continua da 667. Diz assim os Espíritos: tudo que não compreendia, tudo que nós não compreendíamos, devia ser obra de uma força sobrenatural. E daí a crença em tantas potências distintas, da qual via os efeitos, não havia senão um passo. Mas, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Então, daqui surgiu vários deuses, né? Deus da chuva, Deus do sol, Deus da terra. Então, daqui surgiu vários deuses, né? Mas sempre nós tivemos espíritos evoluídos, né, que trouxeram algum conhecimento para trazer para nós esse ensinamento. Então, na necessidade de nós compreendermos que o politeísmo não existe e que o monoteísmo existe, a gente remonta já na Bíblia, né, há mais ou menos 6.000 anos atrás, na vinda de Moisés, que ele, né, nos seus ensinamentos, já pregava o monoteísmo e não o politeísmo. Então, sempre surgiram espíritos, né, sempre Jesus, Deus, sempre enviou espíritos mais esclarecidos para nos ensinar tudo isso, o monoteísmo. Na questão 668, Kardec pergunta: os fenômenos espíritas, quer dizer, as mediunidades, né, um fenômeno espírita, né? Os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses. Quer dizer que esses fenômenos espíritas não fizeram com que nós entendêssemos que existia vários deuses. Quando eu falo nós, não nessa encarnação, porque nós que acreditamos na reencarnação, nós já vivemos em outras encarnações, no passado, em outros corpos. Será que quando nós existíamos lá atrás, esses fenômenos espíritas não facilitaram o nosso entendimento em vários deuses? E a resposta dos espíritos é muito clara, né? Sem dúvida, porque os homens chamando Deus tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles, e é por isso que, quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam-no um Deus e se lhe rendiam um culto depois de sua morte. Este foi um dos motivos que levou Moisés a proibir a mediunidade, porque as pessoas achavam que os espíritos, depois que morrem, se tornam santos, se tornam melhores. Ninguém é melhor. A morte não nos transforma, nem para melhor e nem para pior. Somos o que somos. Se nós somos aqui pessoas boas, caridosas, dóceis, quando nós morrermos, desencarnarmos, continuaremos a sermos dóceis, bondosas, caridosas. Se nós somos pessoas ruins, maléficas, quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar. A morte não nos vai nos transformar nem para melhor, nem para melhor. Nós queremos a nossa transformação para melhor,
nós já temos que começar nessa existência, aqui nesse plano, encarnado, a mudarmos o nosso comportamento, a ser melhor. Então foi por isso que Moisés proibiu a mediunidade, porque nós considerávamos esses espíritos de mortos como deuses. Aliás, tem uma passagem na Bíblia que diz isso, está em 1 Samuel, capítulo 28, que relata lá que as pessoas na época acreditavam que as pessoas que partiam já eram consideradas deuses. Quem tem a Bíblia é só ler, tá? Está no 1 Samuel, capítulo 28, tá lá. Então, e Moisés, sabendo disso e tendo conhecimento desses fatos, na época proibiu a mediunidade. Por quê? Porque ela é mal utilizada. Não porque a mediunidade em si é um mau exercício, é uma coisa ruim. Não, desde que bem utilizada, ela é excelente, ela é ótima. Inclusive nos nossos dias, ainda hoje, a gente ainda vê a mediunidade mal utilizada. Ainda sobre politeísmo, tem uns comentários de Kardec, que está nessa questão. Kardec diz assim: a palavra Deus, entre os antigos, tinha uma acepção muito extensa, tinha um entendimento muito extenso, né? Não era como em nossos dias uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora das condições da humanidade. Então qualquer ser que tinha qualidades que a gente não compreendia era tratado como uma divindade, como um Deus. Ora, as manifestações espíritas, revelando-lhes a existência de seres incorpóreos, agindo sobre as potências da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos de espíritos. Então, esses seres são espíritos e levavam o nome de seres da natureza, né, potências da natureza, e nós chamávamos de Deus, o que hoje nós entendemos que são espíritos, iguais a nós, mais evoluídos, menos evoluídos, uma hora encarnado, outra hora desencarnado, mas são espíritos iguais a nós, né? É uma simples questão de palavras, com a diferença de que na sua ignorância, né, na nossa ignorância do passado, mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse, quer dizer, até naquela época se tinha interesse em manter essa ignorância, eles lhes elevaram templos e altares muito lucrativos, enquanto que, para nós, eles são simples criaturas, como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas do seu envoltório terrestre. Então, como nós dissemos, né, nós acreditávamos em vários deuses e esses seres eram supremos. Eu separei aqui um trecho do livro do Emmanuel Cristiano. O livro se chama A Pena e o Trovão. Na página 80, ele cita da civilização grega. Ele diz assim, palavras que estão no livro: podemos, com efeito, afirmar que Atena, Apolo e Hermes, por exemplo, simbolizavam as legiões de seres espirituais comprometidos com o desenvolvimento do intelecto e da moral das criaturas. Atena é deusa da sabedoria e eles levantavam templos para essa deusa. Apolo era deus da razão, também se levantavam templos para esse deus Apolo. E Hermes era deus da eloquência. Eloquente é a capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura. Então, naquela época, né, com a nossa ignorância, já se levantavam esses templos e o pessoal daquela época tinha interesse nesses templos, porque eram muito lucrativos, tinham esses interesses, então eles faziam isso com a finalidade lucrativa, monetária, né, material, infelizmente. Mas Kardec continua com seus comentários. Se se estuda os diversos atributos das divindades pagãs, daquelas divindades, né, reconhece-se sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos, a qualificação dos nossos espíritos, né, o que nós somos, bom ou ruim, em todos os graus na escala espírita,
desde o mais ignorante até o mais sábio, né? Seu estado físico nos mundos superiores, como que é nos mundos superiores essa matéria? Lógico que ela é muito melhor do que essa matéria nossa, mas não é assunto para a nossa exposição de hoje. Todas as propriedades do perispírito, que é o corpo perispiritual, né? O corpo que reveste o espírito depois do nosso desencarne, e o papel que eles desempenham nas coisas da terra, o papel desses espíritos superiores sobre as ações da natureza, sobre o cuidado da natureza. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos com mais luz, o Espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que o obscureceram através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, a doutrina espírita nos ensina a separar a criatura, nós, do Criador, Deus, né? Deus cria tudo, Deus fez tudo, né? Os seres espirituais e os seres materiais, a natureza como um todo. Ele nos deu toda essa natureza para que nós pudéssemos aprender com a natureza, mas não para nós destruirmos esta natureza. Nós temos que cuidar desta natureza, já que nós somos filhos de Deus, né? Nós temos que cuidar desta natureza. Sem essa doutrina, nós estaríamos ainda obscurecidos no nosso entendimento. E nós não saberíamos compreender o exato ensinamento que Jesus deixou para nós sobre a divindade. O Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de justiça, de onisciência, que sabe tudo. Não aquele Deus de Moisés, aquele Deus vingativo, que mandava a gente odiar o inimigo, só amar o amigo e odiar o... Não, Jesus fala, ame o seu inimigo também. Foi esse o ensinamento que Jesus deixou para todos nós. Sobre politeísmo era isso. Agora nós vamos falar um pouco sobre sacrifícios, né? Lá atrás na Bíblia a gente já encontra algumas passagens, inclusive no Novo Testamento, nas passagens de Jesus, né? Algumas passagens sobre sacrifícios. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos: o uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Será que é agradável a Deus esse sacrifício, seja de animais, seja de homens? E os espíritos respondem: primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Nós não compreendíamos esse Deus bondoso, né? Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade. E é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Quando ele fala eles, é nós no nosso passado, em outras encarnações. Então os nossos instintos ainda eram muito primitivos e nós não acreditávamos, né? Não sabíamos que esse Deus de bondade, de justiça, a perfeição de Deus, que Ele quer que a gente ame Ele de uma outra forma e não essa. No Velho Testamento, logo no início da Bíblia, lá em Gênesis, Caim matou Abel porque Deus menosprezou a sua oferta. Absurdo, né? Achar que Deus menosprezou a oferta de Caim e a oferta de Abel era mais importante. Então nós estávamos muito ainda ligados a esse fator material. Achar que Deus se agrada muito mais com a quantidade de ouro que eu dou, com a quantidade de dinheiro que eu dou, do que o amor que eu posso doar às outras pessoas. E a resposta continua. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais
e mais tarde os homens, visto que, segundo as suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais, geralmente, se ofereceis a um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Então nós achávamos que Deus se importaria muito mais com o valor daquilo que eu estou sacrificando do que com as ofertas que não tivesse nenhum sacrifício. Então, quanto maior o sacrifício, sacrifício de animais ou de pessoas, né? Não um sacrifício pessoal para ajudar uma outra pessoa, isso nós vamos falar daqui a pouco. Mas esse sacrifício de animal ou de pessoas, ele tinha um maior valor a Deus, porque a vida humana era mais importante que a vida de um animal. Que falso pensamento nós tínhamos e ainda nós, pasmem, mas isso ainda existe em nosso planeta. Muitos sacrifícios de animais feitos por determinadas religiões, por determinadas doutrinas, acham que isso é agradável a Deus. Nós estamos muito distantes ainda de compreender o que é agradável a Deus. Na 669, tem uma subpergunta A. Kardec pergunta: assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? A resposta é curta, né? Não há dúvida quanto a isso. Então, primeiro os sacrifícios de animais e depois veio os humanos. Tem uma outra subpergunta, a B. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Será que era crueldade nossa fazer tudo aquilo? Ou era nossa condição de conhecimento? A resposta começa claramente não, né? Não era um sentimento de crueldade, mas uma ideia falsa de ser agradável a Deus. A gente estava achando que estava agradando a Deus. Vede Abraão. Depois os homens abusaram imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Então era uma ideia falsa que nós tínhamos de achar que a gente, cometendo esse sacrifício, nós estaríamos agradando a Deus. Então é o nosso conhecimento. Conforme nós vamos evoluindo, a gente vai percebendo quão errado estavam todas essas coisas. E tem essa passagem bíblica aqui que ele fala também, vede Abraão, né? Está no Velho Testamento, em Gênesis, capítulo 22. Isso já é Velho Testamento, na Gênesis bíblica, tá? Capítulo 22, que lá trata que Abraão estava oferecendo seu filho Isaque para sacrifício agradável a Deus. Olha só, ofereceu o seu próprio sacrifício, achando que aquilo era agradável a Deus. Deus não se agrada com a destruição inútil da sua criatura, né? Daquilo que ele criou. Na 670, Kardec pergunta: os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Será que em algum momento isso foi agradável a Deus? Lógico que não, né? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos por um véu material. Mas pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim,
e muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora só o praticassem para satisfazer suas paixões. Então, conforme nós vamos evoluindo, a gente vai entendendo que Deus não ficaria contente com esses tipos de sacrifícios. A gente não agrada a Deus com esses tipos de sacrifício. Nós hoje, quando a gente olha a passagem de todos esses atos, de todas essas circunstâncias, né, do passado, a gente vê o quão ignorantes nós éramos, quanta falta de conhecimento dos ensinamentos de Jesus, quanto nós demoramos para realmente interpretar os seus ensinamentos. Passado aí mais ou menos 2000 anos, né, e a gente vê o quanto que os ensinamentos de Jesus ainda são mal compreendidos, porque tudo isso ainda existe nos nossos dias. Aqui ou em lugares mais longínquos, com certeza essas coisas ainda existem. 671. Que devemos pensar das guerras santas? Isso é outro absurdo, né? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus aqueles que não compartilham de suas crenças, parecia ter a mesma origem que aqueles que os excitava outrora ao sacrifício de seus semelhantes? Eu não vejo muita diferença nisso, não. As guerras santas e o sacrifício de animais ou de pessoas, eu não vejo muita diferença nisso. E a resposta dos espíritos é: eles estão possuídos pelos maus espíritos e, guerreando com os seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que disse que se deve amar seu irmão como a si mesmos. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram um mesmo Deus, tenham ele um nome ou outro. Como provocar uma guerra de extermínio porque a religião de um é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos escolhidos? Que diferença faz Deus chamar Maomé, Javé, Jeová ou Manuel, ou seja lá o nome que for, ou não ter nome? Deus é Deus. Deus não quer a maldade. Deus só quer a bondade. Deus só quer que nós nos amemos uns aos outros, que façamos o bem uns aos outros. Mas ainda em nossos dias nós vemos ainda essas guerras de religiões, seja guerras com armas ou guerras morais, né? A sua religião não presta, a minha é melhor que a sua, a minha leva você para o céu, a sua leva você para o inferno. Ainda a gente vê essas guerras entre as religiões, né? E nós vemos guerras com armas ainda, né? Dizimando vidas, acabando com famílias, crianças sem um pai, sem uma mãe, dizimando idosos, acabando com uma série de benefícios que todas essas pessoas precisam. Deus com certeza não aprova isso. Deus não quer que violente ou extermine nossos semelhantes. A gente acredita que matando o corpo eliminou-se o inimigo. Não. Como nós dissemos aqui, mata-se o corpo, não mata-se o espírito. Nós perdemos o corpo físico, mas nós vamos continuar a viver. Então, achar que nós matamos o inimigo matando o corpo físico, muito pelo contrário. Esse espírito continuará vivendo. Esse espírito pode passar para o outro lado da vida, cheio de ódio, cheio de amargura e querendo vingança. Então, até quando nós vamos ficar um destruindo o outro e essas vinganças de um lado e de outro? É hora de acabar com isso. A 671 ainda continua. Os povos são excusáveis, né, são desculpados, né, de não crerem na palavra daquele que está animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando ides dá-la de espada em punho? Eles devem se esclarecer, e devemos procurar fazer-lhes conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes,
não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Por que quereríeis que estranhos crescem em vossa palavra, quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Então, como que a gente quer que os outros acreditem se às vezes a gente não acredita nas comunicações espíritas? A gente duvida, às vezes, das comunicações. Tem pessoas que duvidam, das comunicações espíritas. Como que nós queremos que os outros acreditem se quem professa a própria doutrina às vezes não acredita? Então nós somos punidos por aquilo que conhecemos e fazemos. Nós sabemos que fazer as coisas erradas é maldoso para a gente, e amanhã ou depois a gente vai colher essas consequências e continuamos fazendo, nós somos muito culpados. Então, se nós sabemos que está errado fazer, deixemos de fazer. Nós devemos sempre convencer pela razão e nunca pela força. Pelas nossas atitudes. Se as pessoas acham que isso aqui é uma casa demoníaca, mas os nossos exemplos, o nosso caminhar lá fora, reflete e simboliza outras coisas, nós não podemos mudar nossas atitudes, porque nós estamos aprendendo a ser bons, e nós temos que ser bons não só aqui dentro. Ser bom aqui dentro é fácil, nós precisamos ser bons lá fora. É no trânsito, é na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, nós precisamos aprender a ser bons. A 672, Kardec pergunta: a oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que sacrifícios de animais? E os espíritos respondem: eu já vos respondi que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas. Como já dissemos e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que podereis fazer-lhe. Repito que a intenção é tudo. Então tudo está na nossa consciência. Se a pessoa diz não ter ódio, falar é fácil, mas por dentro continua com mágoa, continua com ódio, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos sentimentos. Como diz a resposta aqui, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus. Então os frutos da terra ou o sangue dos animais não agrada a Deus, até porque tem gente que não tem esses frutos da terra e não tem esses animais para oferecer em sacrifício a Deus. A prece do coração é aquela que é agradável a Deus. Mas qual é a prece do coração? É aquela sem mágoa, sem ódio, sem rancor, e sim com amor, com empatia, com compreensão, com tolerância. Essa é a prece agradável a Deus. Nós somos seres espirituais passando por mais essa experiência nesse corpo. Nós precisamos aproveitar o máximo, porque todos nós vamos desencarnar, todos nós vamos morrer. Acredito aqui que ninguém tem dúvida disso, Todos nós vamos desencarnar, todos nós vamos perder esse corpo. Então, enquanto nós estivermos com esse corpo, procuremos progredir, procuremos evoluir, procuremos ser melhores, nos conciliarmos com os nossos adversários, não ter inimigo, não ser inimigo, porque ter inimigo todos nós temos. Todos nós temos inimigos do nosso passado, dessa encarnação. Tem pessoas que não gostam da gente. E por mais que você faça, ela continua não gostando da gente. Então, ter inimigo, todos nós o temos. O importante é não ser inimigo. Você quer ser meu inimigo? Mas eu não sou seu inimigo. O problema é seu se você quiser ser meu inimigo. Mas eu não quero ser seu inimigo. Então, tratar a todos com bondade. Amigos, e os inimigos também, tratar a todos com bondade. É isso que Deus espera de cada um de nós. A pergunta 673 ela é um pouco longa.
Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário? E nesse caso, o sacrifício dos animais, feito com um fim útil, não seria meritório, embora tivesse sido abusivo, quando não servia para nada, ou não aproveitava, senão às pessoas que de nada precisavam? Não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres, as premissas dos bens que Deus concedeu sobre a terra? Ou seja, sacrificava-se os animais e jogava fora, né? Resposta: Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem, sempre. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não digo com isso que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para pedir-lhe, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas, enxerga curto, né? Julgar esse Deus deve interessar mais pela forma que pelo fundo. Então não nos falta a oportunidade de ajudar, a começar por aqueles que nós temos contato direto, né? Familiares e amigos. Então não nos falta essa oportunidade. Para fazer o bem aos nossos semelhantes, a gente precisa ter em consciência que nós somos os maiores beneficiados. Tudo aquilo que eu faço de bom para alguém vai voltar para mim. A bondade vai voltar para mim. Se eu fizer mal, vai voltar para mim. Se eu atirar uma pedra, essa pedra vai voltar para mim. Se eu atirar flores, essas flores vão voltar para mim. Então, até por egoísmo nosso, de querer o nosso bem, façamos o bem, porque esse bem vai voltar para cada um de nós. Pensemos nisso, pensemos no sacrifício e que esse sacrifício sejam para aliviar o sofrimento daqueles que caminham conosco na presente jornada, sem ofender, sem machucar, sem xingar, sem nada disso. Deus sempre abençoa aqueles que fazem o bem. Com nós não será diferente. Deus sempre vai nos abençoar por tudo aquilo que nós fizermos de bem. Era isso que eu tinha para passar na manhã de hoje sobre politeísmo e sacrifícios. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto aguardemos aqui